Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje com mais uma pessoa da Ferroviária, que, né, eu acho que se pague foi o clube que a gente mais entrevistou gente diferente, né? A gente falou com a Vanessa, com 3 jogadoras, e agora com a Júlia Pássaro, que é a treinadora do Sub-16, 17, Sub-20 da Ferroviária. Seja bem-vinda, Júlia. Não, beleza. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho aí, aprender, resenhar. É sempre muito bom falar sobre o futebol, né? Que a gente tanto ama aí. Maravilha. E hoje comigo para fazer essa entrevista, o Gui, que eu acho que participou de quase todas as entrevistas com o pessoal da Ferroviária, né, Gui? Boa noite. Verdade, Fredinho. Boa noite a você, boa noite a Ju, né? A todos que estamos acompanhando pelo YouTube, né? A gente fez algumas da Ferrinha juntos, né? Eu acredito que eu não participei do da Ana, mas gostei muito da entrevista dela. E, enfim, bora para frente. Mais uma entrevista aí com uma pessoa famosíssima da Ferrinha. Esse bate-papo com ela. Sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, esse lugar ao meu redor. Normalmente eu deixo a TV ligada atrás de mim, trago uma camisa ao meu lado. Só que eu tô com o problema na TV, então vai ficar esse fundo falso mesmo. E, Greg, solta a vinheta. Muito bem, gente. A gente sempre passa pelo currículo da convidada para vocês conhecerem um pouquinho antes de começar o bate-papo, só que o currículo dessa moça aqui é muito extenso, é muito grande. Então, eu vou ler o resumo do currículo e aí a gente entra nas experiências dela aqui dentro do mundo do futebol. A Júlia, que tem bacharelado em Ciências do Esporte na Universidade Estadual de Campinas em 2018, famosa Unicamp. Pesquisadora no Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, na LEP, no caso, né, que é na Faculdade de Ciências Aplicadas também da Unicamp, treinadora de futebol e futsal, experiências internacionais como treinadora de futebol nos Estados Unidos e jogadora na Inglaterra. Atualmente está em seu último ano de mestrado na Universidade Estadual de Campinas, né, Unicamp, e sua pesquisa abrange os seguintes temas: treinadoras, mulheres e formação. Hoje ela atua como treinadora, como eu já falei, do futebol feminino, sub-16, 17 e sub-20 da Ferroviária, que inclusive é uma máquina de revelar jogadores e foi campeã da Libertadores sempre com meninas da base, né, Júlia? Sim, então, a gente tem esse intuito, esse objetivo, né? A gente entende que o nosso papel aí dentro do futebol feminino, inclusive, mesmo por conta de camisa, né? A Ferrinha é muito pesada no futebol feminino. Quem entra agora não entende o que está acontecendo e muitas pessoas falam, nossa, Ferroviária, quem é e tal. Então, a gente se encontra aí num patamar muito grande no futebol feminino, inclusive de formação, né? Então, a gente tem esse objetivo muito claro dentro do clube, que é a formação de atletas ali desde os 12, 13, 14 anos, até a gente conseguir inserir no profissional, que é o objetivo principal aí do clube. E como surgiu essa sua ligação com a Ferrinha, né? Você que fez sua formação acadêmica, né, na Unicamp de Limeira, né? Como é que você teve esse contato com a Ferroviária pela primeira vez e dali para frente, né? Como é que tem sido a sua trajetória? Legal, boa pergunta, né? Então, a gente, na verdade, assim, quando eu defendo meu TCC em 2018, eu chamo a Ana Lorena Marchi, que atualmente aí está na seleção brasileira como supervisora da seleção ali. Ela era, na época, né, a coordenadora da Ferroviária. Então, eu jogo bola com ela na faculdade, a gente joga ali na seleção da Unicamp de futsal, e até aí a gente se torna ali amigas, a gente se conhece e tal, e aí eu tenho o meu TCC para defender e eu chamo ela para ser a banca, né? Que a temática é relacionada a essa questão de mulheres treinadoras no futebol feminino. Eu chamo ela como banca e tal, e aí a gente se aproxima cada vez mais, ela faz um convite, vamos lá, vamos na Ferroviária, vamos conhecer e tal. Acho que esse é meu primeiro contato ao vir aqui na Ferroviária, né? Eu venho em 2019, 2018 eu tenho uma saída aí para os Estados Unidos, mas eu volto em 2019, falei, quero ir aí, quero ver como que é a realidade aí, como que funciona. E aí foi quando tem a Copa do Mundo, né? A Lorena até nem tá aqui, mas ela falou, minha casa tá aberta aqui, vai lá, fica na minha casa, não tem problema, fica uma semana lá, como se fosse um estágio, uma visita mesmo. E aí eu acompanho o dia a dia, a rotina do time profissional das categorias de base, né? Então, é aí meu primeiro contato com a Ferroviária. E aí a gente vai aí, tendo contato e tal, e eu estou no meu primeiro ano de mestrado, né? E aí, quando eu cheguei em 2020,
eu tenho interesse de voltar para cá e dar uma olhada um pouco mais no profissional e cada vez mais próximo, né? Então, eu faço essa amizade aí nessa semana que eu fico em 2019 com a galera da comissão do profissional, que inclusive a Tati estava ali na época, né? A Tatiele Silveira, que é a atual treinadora do Santos. E a gente faz essa amizade, ela, meu, vem cá, vem visitar de novo e tal. E aí, foi o último jogo antes da pandemia, foi contra a Ponte Preta, que eu retorno aqui para ficar, para assistir ali a pré-eleição, para ficar no vestiário, tipo, assim, eu queria ver como que era, né? Eu nunca tinha visto. E aí eu retorno aqui. Só que nesse meio tempo aí, eu acabo para fazer a licença C da CBF, né? O curso da licença C, onde eu conheço a Roberta Batista, que é a atual treinadora da Ferroviária. E aí, quando eu venho para cá, volto em 2020, ela já é funcionária aqui do clube, ela entra como auxiliar técnica ali, coordenadora metodológica da Ferroviária. E aí eu já conhecia mais gente, então cada vez o canal ficou mais aberto, né? Então eu volto em 2020 aqui, faço esse jogo aí, entro aí no vestiário, preleção e tal, com a Ponte Preta, que foi ali bem antes da pandemia. E daí eu já conheci a nova coordenadora, que a Lorena já tinha na Federação Paulista, e aí eu conheço mais pessoas, né? E daí acaba que entra a pandemia, né? Acabou, tipo, todo mundo para casa e tal, enfim. Só que aí nisso, a Ferroviária começa a dar uma reformulada ali na comissão, tal, pessoas saindo, pessoas entrando, e aí meu nome foi citado para trazer, né, para fazer o convite e tal, e aí nisso passa para a coordenadora, que na época era a Carol, que hoje está no Galo, né, e aí fazem o convite para mim em 2021, né, eu já estava ali atuando no Taboão Magres, no futsal, e claro que, graças a Deus, eu tive indicações ali na Lorena, na Tati, da Robertinha. Então, as meninas já me conhecem ali, né? Vê que eu estou estudando e tal, que eu queria isso. E aí ela faz o primeiro contato, uma entrevista, analisa o currículo, aí eu entro na Ferroviária. Basicamente assim, estou bem resumindo, viu? Comprido, mas resumido. Você trabalha com garotos muito jovens, né? Como você falou, sub-16, 17, sub-20, e existe toda uma expectativa, né? Tanto como o masculino, que é melhor bem pago, que tem mais investimento, já é difícil para um menino conseguir se tornar profissional. Imagina que para a menina é mais difícil ainda, exige também uma cobrança muito maior por não ter o tamanho do investimento masculino e tudo mais. Como é que é trabalhar com essa expectativa de jovens, de pessoas de vez em quando adolescentes, né, que têm o sonho de se tornar jogador de futebol e põe na cabeça que vão ser jogadoras, né? Tem que acreditar, mas como é que é trabalhar com essa expectativa que é tão alta entre as meninas? A gente, assim, nós da comissão, a gente sempre pensa em abordar todas as questões que envolvem o futebol. Então, a gente aborda da forma mais transparente possível. O que é ser transparente? Que é a minoria que chega. Então, a gente deixa isso bem claro para elas. E quem realmente quer ser jogadora, a gente fala que é o dia a dia. Não adianta você querer e não fazer, né? Então, a gente, assim, durante os treinos, a gente sempre fala, pô, você quer isso aqui mesmo na sua vida? Então, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que dormir cedo, você tem uma rotina a seguir, se você realmente quer isso aqui para sua vida. E a gente deixa, a gente da comissão, a gente tenta deixar da forma mais clara possível. Porque, independente de ser masculino ou feminino, a gente sabe que é uma pirâmide invertida, né? A base, e aí chega poucas aqui no topo, né? Que são os jogadores e jogadoras aí de sucesso. E atrelado a isso, a gente também deixa bem claro que o corpo acaba, né? A gente sempre fala isso para as meninas, pô, você não pode parar de estudar. Então, uma das premissas aqui, a gente tem assistente social e as meninas não deixarem de estudar. Tem que ir para a escola, tem que tirar nota, e se não tirar nota, tá fora, praticamente assim. Esse é o sistema que a gente trabalha aqui. Inclusive, a Federação Paulista também exige, né, uma certa média aí nas notas das meninas. Então, a gente deixa bem claro, pô, a gente sabe que ser atleta, a sua carreira é 20, estourando 25 anos, e o resto da sua vida, o que você vai fazer? Só foi atleta? Você precisa estudar, né? A gente deixa bem claro. E dentro disso, dessa expectativa que as meninas criam, a gente usa o próprio exemplo de dentro da Ferroviária, né? A gente tem a Barrinha aí que tem pós-graduação, por exemplo, que é a lateral esquerda do profissional. Então, a gente falou, olha aqui, ela é jogadora, ela consegue ser jogadora e ela estuda. A gente tem a Jéssica Carol Tavares fazendo uma faculdade. Então, a gente tem meninas que a gente, quando elas chegam ali na idade de 18, que acabam o ensino médio, a gente não vai estudar,
vai prestar uma faculdade pública. A nossa goleira Yane, ela inclusive passou na UFSCar, que é aqui do lado, né? Que é faculdade Sim. federal. E a gente incentiva, a gente não para, tem que continuar. Então, a gente tenta deixar da forma mais transparente possível, né, essa expectativa delas. Show de bola. Carol, que foi nossa entrevistada já também, sorriso é impagável, né? A Carolzinha é gente boa Sensacional. demais. Muito, Sim, muito. alto astral. Eu Muito. queria perguntar para você, né? Você está terminando o mestrado agora, e como é que é para você usar o conhecimento que você está adquirindo, né, nessa sua fase de formação e aplicar ele no seu dia a dia como treinadora? Porque isso, eu também sou pesquisador e eu sinto muito a dificuldade nisso na minha área, que é a área da saúde, da pessoa aplicar na prática o que ela aprende na teoria. É muito difícil essa troca, né? Como é que é para você na área do esporte, na área do futebol? Eu sei que a sua tese é muito direcionada, né, para as treinadoras e o mundo do futebol, mas como é que é aplicar isso na prática, no dia a dia? Legal, Gui. Nossa, a pergunta é sensacional, né? Eu costumo falar assim, na verdade, nunca fui uma menina assim, durante a graduação, que, pô, eu quero ser acadêmica, eu quero fazer mestrado, né? E eu acho que tudo começa ao despertar ali. Eu era treinadora do futsal de Limeira ali, né? E um pai ali, ele grita falando que eu sou incapaz porque eu sou mulher, né? Eu tava ali na beira da quadra e foi em alto bom som, isso mexeu muito comigo. Mexeu ao ponto de eu falar assim, pô, eu sou capaz, cara, você tá falando besteira. E aí foi quando eu me interesso no mestrado. Então, eu tava atrelado ali ao TCC, tava fazendo TCC, tava mergulhada na pesquisa, tava gostando de fazer aquilo, né? Acho que isso é bem importante, estar gostando. E aí eu entro no mestrado. Quando eu entro no mestrado, eu ainda faço a parte prática ali, atuo em projeto social, em Limeira e tal, uma coisa que sempre me encantou, né? Eu acho que esse é o maior desafio, na realidade, você conseguir atrelar a academia com a prática, né? E eu tento fazer isso da forma, assim, é difícil porque a gente tem muitas demandas aqui, muitas, e realmente tem muita demanda. Só que o que me ajuda muito, por exemplo, eu quero mudar o sistema tático do bloco ofensivo e sei lá, quero bloco alto, quero fazer outro esquema tático. Daí eu vou na internet, a gente vai na internet. E aí, coisas que eu consigo fazer essa ponte, né? O filtro, olha assim, putz, essa revista aqui, você já consegue entender qual revista é legal, a 1, a 2. Então, esse filtro de pesquisa me ajuda muito. Assim, eu vou te falar que é absurdo, assim, o quanto me ajuda. Aonde eu pesquiso, né? Aonde que eu vou buscar informação, também me ajuda muito. Então, os autores, as autoras, me ajuda muito. E também na minha organização. Então, o que está me ajudando, assim, imensamente é nas pré-leções, você tem noção. Então, como eu fiz as disciplinas do mestrado, eu tive apoio didático, que na verdade é você aprender a ensinar, né? O apoio didático ali na disciplina do mestrado. Você aprende a ensinar. E aí, foi uma disciplinas fantásticas, uma das melhores que eu tive, assim, na faculdade inteira. Eu brisei nessa disciplina. Então, o que eles ensinam ali? Como que você aprende? Eu estou aprendendo a ensinar. Na verdade, eu aprendo a ensinar para elas aqui todo dia. Todo dia eu estou ensinando para elas, estou aprendendo como ensinar. E as pré-leções, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Tive agora a Liga de Desenvolvimento e eu falei assim, todo dia vai ser uma pré-leção diferente. Eu vou diversificar. Eu vou porque eu aprendi isso lá no mestrado. Se eu ficar 2 slides, põe o vídeo, todas as pré-leções, algumas vão absorver, algumas não. Algumas vão encher o saco. Eu preciso mudar. E aí foi quando deu um start em mim. Falei assim, eu vou mudar minha preleção. Primeira preleção, fiz aluno, o tradicional, né? Aluno, professor ali falando. Tá. Segunda preleção, já fiz diferente. Fiz através de pergunta. Coloquei o jogo lá, o Kahoot, mostrei o vídeo e coloquei jogo, Kahoot. As meninas entravam no celular e respondiam o que elas viam. Então, elas me falavam o que era. Terceira preleção, quero que vocês falem aí das meninas. Quero que vocês falem... Eu sei que você conhece as meninas, vocês jogaram na seleção, vocês jogam na seleção junto. Então, a gente tem, assim, 9 a 10 meninas que estão agora atuando no Sul-Americano, né? Tem 6 atletas da Ferroviária agora, no Sub-17, e tem 9 a 10 meninas que já tiveram passagem na seleção. Então, elas se conhecem. Então, a gente foi enfrentar o São Paulo, que eu puxo uma atleta e falo assim, me fala dessa atleta aqui, como que ela é? Então, elas ali se ensinavam, sabe? Na língua delas.
E na última, acho que a penúltima pré-eleção, eu fiz um modelo de sala de aula invertido, em que eu passei o dia com elas estudando, então eu dividi em grupos, e esses grupos, cada um abordava um tema ofensivo, como que é o ofensivo lá do time X, como é o aspecto defensivo, bola parada, então eu dividi por grupos, e elas tinham que assistir o jogo, recortar o vídeo, e me mostrar ali no quarto do hotel qual era o vídeo que elas achavam que se adequava àquela temática. Esse aqui esse aqui não é. Então, eu direcionei elas, assim, beleza, vocês vão apresentar esses 3 vídeos na apresentação hoje à noite. E aí, elas se dividiam nas falas ali, que não apresentação de trabalho, e elas deram a preleção, com uma orientação minha ali. Então, para você ter noção, o quanto que eu consegui transferir essa questão acadêmica para dentro do campo. Então, as preleções todas foram diferentes, nenhuma foi igual. E que foi rico demais, assim, eu conseguia toda hora atingir elas, sabe? Acho que é isso. Fantástico. Fala bastante. Fantástico. Metodologia ativa de ensino aplicada, sensacional. Gostei demais. Inclusive, vou pegar um pouquinho do que eu escutei aqui para aplicar também na minha prática diária. Sim. Demais. Eu acho que a gente aprende todo dia, né? Então, assim, é a demanda delas. Não dá para colocar 20 minutos de preleção e as meninas ficar sentadas ali no escuro, vendo um negócio que, na verdade, elas estão meio ansiosas para pisar no campo. Então, acho que é uma coisa assim, você vai sentindo a demanda, você vai sentindo o grupo. E não tem só as pré-eleções, né? A gente tem também encontros de análise de adversário. E, eu fui diversificando. Eu usei o Kahoot, usei o Mentimeter, que são plataformas online ali. E aí eu ia buscando na internet. Vou fazer dessa vez eu vou fazer isso. Usei também vídeos, né, que estimulassem motivacionais. Usei vídeos dia a dia delas. Então, assim, eu tentei usar várias ferramentas. E eu acho que é isso que a gente aprende ali na academia, né? Principalmente ali no mestrado, como que você ensina morfofisiologia, por exemplo, como você ensina anatomia. Eu acho que o que eu mais aprendi assim, na faculdade foi quanto mais diversificou a forma de ensinar, mais rico foi minha absorção, sabe? Eu acho que é isso, assim, que eu consigo, essas duas coisas, assim, bem assim, em cima, assim, para falar para você que eu consigo transferir, né? E não se incomode de falar bastante, quanto mais você falar, melhor para a gente. Eu falo. Então, Eu falo. fique tranquila que aqui não tem tempo, não. A gente não tem comercial, então pode falar à vontade que não tem tempo para nada aqui dos cortes. Fechou. Mas, eu falo pra caramba. não, uma coisa que eu achei muito interessante, bom, como você pode ter visto, o Guilherme é santista, e aqui no esquema tático a gente não esconde os times de coração, né? Porque a gente entende que todo mundo gosta de futebol, um dia torceu para algum time, ou torce para algum time, né? Fugindo um pouco dessa hipocrisia do pessoal fingir de quando que não torce. E eu sou palmeirense, e uma coisa que o técnico do meu time falou que ele achou estranho no Brasil é não ter bibliografia, né? Não ter material escrito de treinadores brasileiros. Ele falou que quando ele chegou aqui, tudo que ele achou foi um livro pequenininho que falava do Tele Santana. E ele acabou de ganhar 2 Libertadores, escreveu um livro falando de toda a campanha, de toda a metodologia, as estratégias e tudo mais. E aí eu te pergunto, você como uma pessoa acadêmica também, que além de ser uma treinadora, uma mulher do esporte, você também é uma acadêmica, você estuda bastante. Você pretende criar sua própria bibliografia, escrever livros sobre futebol, como treinar e tudo mais, ou já está fazendo isso? Eu estou dando um spoiler. Eu já vi que tem publicação aí, hein? Eu vi que ela tem umas publicações aí rolando. Uhum. Bom, olha, isso aí, Fred, eu acho sensacional, né? Quando o Abel pisa no Brasil, a primeira coisa que ele vai procurar e os treinadores, né? Quem são? Eu acho que essa sacada que acontece na Europa ali, o Brasil realmente deixa a desejar, né? Eu não sei falar por qual motivo, né? Que não existe essas biografias aí dos treinadores. Só que a gente também entende que é uma interdisciplinaridade, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Bernardinho, ele tem Transformando Suor em Ouro, né? Que eu li também, é sensacional. Então, existem treinadores que fazem isso, mas não especificamente do futebol. Eu acho que você buscar essas pessoas que façam isso, né? Por exemplo, o Bernardinho, que são poucos, aqui no Brasil é super interessante. Não necessariamente precisa ser de futebol. Pô, o cara é um economista, ele se formou em economia. E ele é treinador ferrado, assim, multicampeão também, sabe? Talvez, às vezes, a gente se prende muito ao futebol, né? E por isso que eu adoro acompanhar o futsal, por exemplo. Eu sou uma amante do futsal, assim. E tudo que eu vejo no futsal, eu tento trazer ali para o campo. É isso, é isso.
precisa disso, sabe? Mas, assim, eu futuramente gostaria, sim, de escrever. Acho que é importante, principalmente se tratando de mulher treinadora, né? No alto rendimento aqui, a gente está falando de categoria de base, mas é um alto rendimento. Eu pretendo, sim. Eu só não sei quando, nem como. Eu preciso primeiro acabar o mestrado. Atualmente, o tempo é bem precioso mesmo. Quando os treinadores falam isso, eu entendo agora por quê. É muita coisa para se pensar, né? Para se fazer no dia a dia. Ainda mais que a gente fala de uma categoria de base onde o investimento ainda tá crescendo, né? Então, a gente, por vezes, aí não é só treinador, a gente é roupeira, a gente é analista, a gente não é só treinador ainda. Mas essa tendência é melhorar, né? Principalmente aqui na Ferroviária. A tendência é cada vez estruturar mais a comissão técnica. Então, acho que aí vai deixando mais tempo para a gente, né? Pensar, trabalhar e tal. Então, acho que é importante, sim, escrever e deixar isso registrado, né? Para quem está vindo aí ver o que está acontecendo. Com certeza, com certeza. E você estava comentando mesmo, a agenda de pesquisador já é movimentada, ainda treinando diversas categorias. Como é que você consegue organizar o seu tempo para conseguir associar os estudos com os campeonatos, né? Que as meninas agora, principalmente, né? A partir de março, começam os campeonatos em peso, né? Como é que você vai conseguir se conciliar bem esse seu tempo de pesquisadora e de treinadora ao mesmo tempo? Gui, eu vou te falar que eu faço uma loucura, na verdade. Porque, assim, eu deveria já ter defendido esse mestrado e eu venho para a Ferroviária sem defender ele, só qualificando. Então, é um desafio, está sendo um desafio para mim, né? E ainda mais, assim, essa questão da saúde mental, né? Que se fala muito hoje. Eu chego ali no final do ano de 2021, assim, estourando, a cabeça estourando ali. Então, eu vou para o Natal, passo o novo ali com a minha família, e eu falo, pô, janeiro eu vou tacar pau e no mestrado, né? Porque eu não tenho campeonato, não tenho as meninas para pensar. Só que eu não consigo. E eu não consigo porque minha mente está explodida, assim. Eu precisava desligar. Eu precisava desligar. Então, eu tenho uma terapeuta, eu faço psicóloga, assim, a cada 15 dias. Eu preciso desse apoio, né? Para sempre me organizar. Então, acho que esse investimento se faz necessário hoje em dia. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu falo, assim, eu tenho essa psicóloga, tem gente que tem esse coaching, né? Assim, eu tenho minhas ressalvas sobre isso, mas eu tenho uma psicóloga que ela me acompanha desde 2016, que me ajuda a me organizar. Às vezes eu não dou conta. Chega domingo, às vezes eu falo, meu, quero ficar o dia inteiro deitada. Eu não consigo fazer nada. E é isso, sabe? Às vezes eu preciso desligar do mundo um dia. E acontece isso. Eu acho que nem é o procrastinar, você precisa desligar do mundo mesmo. Então, eu tento... A primeira coisa, assim, que é os pilares para eu conseguir fazer esse mecanismo rodar é exercício físico. Então, cara, se eu não faço exercício físico no dia, eu já não rendo a mesma coisa. Olha que maluco isso, né? Então, eu preciso 1 horinha, 2 horinhas de exercício físico. Eu vou correr, eu vou nadar, eu vou fazer... Agora entrei no CrossFit, né? Porque agora eu tô fazendo CrossFit. Mas alguma coisa eu faço. Eu faço para dar uma relaxada mesmo, sabe? Para entrar no dia a milhão. Então, eu chego ali 7h30, 8 horas da manhã no clube, tomo café e já entro para fazer minhas coisas. Então, eu tento fracionar o horário. Então, pô, das 8 da manhã até umas 10 horas, 11 horas, eu fico no meu mestrado. Então, estou transcrevendo a entrevista e tal. Não pego no planejamento de treino, sessão de treino. Aí, quando eu chego umas 10h15, tá, agora eu vou pensar como que foi o treino ontem, vou pensar o que vai ser o treino hoje, como que está aqui o planejamento, tal, como estão os objetivos, estão sendo alcançados ou não, enfim. E aí eu fraciono dessa forma, né? Eu tento fracionar dessa forma. Tem dias que não dá certo, eu só fico mergulhar na Ferroviária e aí não faço mestrado. Tem dias que eu falo, nossa, eu preciso dar uma atenção maior no mestrado. Eu tento dividir dessa forma. E que o tempo todo minha mente está trabalhando, isso é real. Porque eu chego aqui, pego meu celular, bloco de notas, já anoto como o treino foi. Então, meu treino acaba umas 6 horas, eu vou nadar, logo em seguida já, vou nadar direto. E aí eu vou nadar ou correr, independente, chego 7, 7h30, tomo banho, escrevo no bloco de notas como foi o treino, para ficar na memória, né? Às vezes eu tenho uma conversa individual, também escrevo. E aí no dia seguinte eu atualizo ali as planilhas e penso no que vai ser no dia. Assim, é bem, uma rotina bem, assim, sabe? Fechadinha. E que funciona, tá funcionando. Ah, que legal, meu. Lembrando que mais de 50% dos alunos de pós-graduação
sendo mestrado ou doutorado, tem algum CID de saúde mental. Então, é totalmente justificável isso aí que você está comentando comigo. Também fiz terapia durante a minha pós-graduação, então entendo perfeitamente o que você está passando e acho que a terapia, ela ajuda mesmo essa questão de organizar as ideias, de autoconhecimento também, o quanto que eu consigo me ver, né? O quanto que eu consigo me enxergar para conseguir ver até onde eu consigo ir também, né? Você ter essa percepção de até onde a minha qualificação, a minha capacidade vai conseguir me levar. Né? Não ficar às vezes com aspirações irreais aí. Não, e você tem muita razão, porque assim, a gente não é uma máquina, né? E tem hora que vai dar uma explodida, tipo, e eu falo assim, eu hoje, atualmente, eu vejo a psicóloga como um investimento, porque não tem como, assim, não é que não tem como eu me virar sozinha, às vezes meu pai até me questiona, né, você vai precisar da psicóloga a vida inteira? Eu falo, não acho que não é a vida inteira, mas eu acho que na verdade é um direcionamento, ela não dá a resposta que eu tenho que fazer, ela me organiza, ela me põe no eixo, me faz repensar, auto-refletir, né, sobre as minhas atitudes, me autoconhecer. Eu acho que esse caminho que ela me dá é fantástico, assim. E eu tenho isso desde 2016. Então, assim, quando eu... É assim, cara, se faz necessário, sabe? E é uma coisa que você tem uma oscilação dentro da pós-graduação absurda. Você entramando o seu projeto muda 400 vezes, e aí você, nossa, tô com ranço, não quero nem ver o projeto, e aí você quer só acabar, entendeu? Tipo assim, é uma oscilação absurda. E que você precisa de alguém para, tipo, meu, volta, você precisa acabar isso aqui. E é o que eu tô passando agora, né? Eu tô vivendo bastante isso agora. A minha orientadora, a Larissa Galati, minha orientadora, ela é professora da Unicamp e tal, e ela entende muito. Então, tipo assim, além da psicóloga, eu tenho uma mentora, que a própria orientadora é minha mentora. Eu tenho a Cris Souza ali, que também é minha mentora, é minha amiga, minha mentora, me ajuda, faz, se organiza e tal. Então, você tem os apoios, sabe, que até o próprio Coté, Jean Coté, ele estuda sobre a formação de treinadores e treinadoras, né? Mundialmente, é um francês aí super famoso na área acadêmica. E ele fala sobre essa mentoria, a importância dessa mentoria que você tem, que é informal, sabe? E que se faz necessário, assim, de verdade. Eu gostaria de sentar com a Bel um dia e falar, Bel, é você por você? Você tem mentor? O que você faz? Ele com certeza tem os mentores dele, sabe? A gente sabe que o ídolo dele é o Mourinho, né? Então acho que já conversou com o Mourinho, né? Na Europa é normal os treinadores sentarem para trocar ideia, conversar. Então ele deve ter vários técnicos portugueses lá, talvez até aquele que passou pelo Santos. Qual é aquele que passou pelo Santos? Josualdo. Eu acho que talvez até com ele já trocou ideia, já foi buscar orientação. Lá os caras têm uma mentalidade diferente, né? E é importante você falar essa parte que você tem um acompanhamento psicológico, porque as pessoas elas precisam de ajuda, né? Pode ser em qualquer tipo de sentido, mas inclusive no apoio psicológico. E você identificar que você precisa de uma ajuda e ir atrás disso, evita que você se auto-sabote, que as pessoas veem como fraqueza ou como perda de tempo, e as pessoas começam a auto-sabotar, deixam de melhorar porque não querem procurar ajuda. Então, parabéns por falar disso abertamente. E por falar de uma forma natural, é importante para as pessoas entenderem isso. E sobre você falar sobre procrastinar, é que a gente vive no mundo capitalista, onde se você não está produzindo, você se sente inútil, né? É importante ter esse tempo para a gente, momento de ficar só deitado e não fazer absolutamente nada. E falando em capitalismo, você, voltando aí alguns passos atrás, você foi lá para os Estados Unidos treinar. Conta um pouco dessa experiência, por que você foi lá, como é que foi o convite, e fala um pouquinho sobre assim, que existe culturas diferentes, formas diferentes das pessoas, né? As meninas daqui agem de uma forma de abordar, e as meninas de lá é outra. Então, como é que foi essa adaptação com até pessoas diferentes, de culturas diferentes, para você que é uma treinadora? Legal essa pergunta aí. Bom, como que eu surjo ali nos Estados Unidos, né? Tem um programa que hoje em dia está um pouco parado com a pandemia, mas se chama Teta Brasil, não sei se já ouviu falar. Tetra Brasil, é isso, Tetra Brasil. E aí, esse programa, como que ele funciona? Você paga para fazer o curso deles, eles têm toda uma linha metodológica que eles ensinam, como que eles ensinam o futebol nos Estados Unidos.
Eles têm todo um currículo pedagógico para cada categoria e tal. E é um curso bem intenso, de uns 3 a 4 dias, e que se você tem prática, tem prova teórica, tem prova prática e tal, se você você é analisado o tempo todo, né? Você é analisado o tempo todo pelos captadores. Se você tem uma boa atuação, eles te captam para você ir para os Estados Unidos dar treino. É praticamente isso, é um intercâmbio de treinadores e treinadoras, né? E aí eu fiz isso aí no início de 2018, em janeiro de 2018. Estava ali no final da minha graduação, falei, vou fazer, pô, bacana, legal, gosto de dar treino, e eu falo inglês, né? Eu falei, não, vambora. E aí eu fiz e tal, e aí eu fui aí captada, né, para fazer. E como eu estava finalizando meu TCC, eu tinha que acabar ali, eu decidi acabar primeiro o TCC para depois ir. E aí eu vou em julho ali, quando eu acabo o TCC, finalizo minha graduação, eu vou em julho e fico os 4 meses. Ao ir, a experiência, assim, é de outro mundo, porque eu já tive a oportunidade de morar fora, só que os Estados Unidos é muito diferente ali onde eu morei, que foi na Inglaterra, na França. Então, quando eu vou ali, os americanos, eles levam o esporte muito a sério. E eu falo muito a sério porque é uma fonte de renda, quando a gente fala quesito estudo. Então, eles usam o esporte ali para conseguir alavancar na vida dos estudos. E o que é super importante, porque o pai, a mãe ali dos americanos, eles veem o esporte para conseguir inserir o filho na faculdade, a filha na faculdade, para conseguir bolsa, desconto, às vezes até 100% e tal, bolsa atleta. Então, quando a gente tem esse sistema, né, atuando da forma inversa lá, a gente vê um esporte mais estruturado, a gente vê um esporte em que as crianças diversificam, elas não especializam precoce, então elas atuam em summer camps de futebol americano, de basquete, e que é super bem recomendado na literatura, né? Então, quando você fala de esporte, e se você especializa quando você tem 13, 14 anos, é péssimo. É péssimo porque você vai perder a criança. E ela é uma criança. 13, 14 anos, a gente está falando de criança. Então, por isso que eles conseguem projetar muito atleta. Porque eles não desistem tão fácil assim, porque eles diversificam. E eles conseguem ali especializar com os 16, 17 anos, quando eles estão indo para o high school. Então, quando a gente entra no futebol ali, eu tenho essa experiência com as meninas, principalmente ali, né? A gente vê umas meninas que fazem tudo, fazem flag, que é muito famoso lá, fazem a natação, fazem o basquete, e que elas conseguem transferir isso muito fácil para o futebol. Então, as meninas, assim, comparando menina e menino ali nos Estados Unidos, as meninas têm um repertório muito maior. Então, a cultura nos Estados Unidos de mulheres, de meninas jogando bola, é assim, nítido, é muito nítido o quanto elas são muito boas. Em comparação ao Brasil também. Então, eu tive a experiência ali no projeto social antes de ir, né? Eu não tive experiência na ferroviária, só que as meninas nos Estados Unidos, elas têm uma técnica mais apurada, justamente por essa escola americana ser bem analítica, né? É uma técnica, um repertório de técnica muito bem apurado. Mas em comparação aos meninos, os meninos ali, se você leva um menino de 12 anos, em comparação a um menino de 12 anos nos Estados Unidos, o nosso brasileiro, ele é craque. Craque porque o moleque de 12 anos, até chegar a jogar bola, ele teve toda a vivência da rua, ele teve toda a vivência em diversificar ali, brincar de pega-pega e tal, onde não existe tanto assim nas meninas aqui no Brasil. Um espaço dessas brincadeiras aí que a gente tem quando criança, no âmbito das meninas, é mais restrito, né? Eu falo assim, me pego como exemplo. Então, quando eu tô ali na rua, minha rua era sem saída em São Paulo. Então, eu tinha essa oportunidade de jogar bola ali, né? Sem passar carro. Então, quando eu ia pra rua, eu era a única menina. Tinha eu mais uma. E que ela logo saía. Então, quando você olha, eu olho para minha infância, olho para trás e falo, cara, é isso, sabe? Esse repertório que existe. Então, assim, se a gente faz essa comparação de Estados Unidos e Brasil, futebol feminino é grande, só que futebol masculino não é. Eu falo tudo por conta dessa questão aí de aspecto cultural, deles enxergarem o esporte como um investimento, né? Por conta da faculdade. Então, acho que é muito mais por esse caminho aí. Não sei se ficou muito confuso. Não, acho que é a questão da plasticidade mental, né? Lá eles trabalham muito com essa questão da plasticidade, né? Na questão de você agregar na criança
um senso geral das informações e de como é a vida, e não só expor ela a uma mesma situação repetitiva, porque aí a cabeça dela vai ficar totalmente fechada com aquela situação, né? Então, é Exatamente. improdutivo isso, né? Você forçar a pessoa a uma única situação, sendo que, né, como você bem falou, a vida ela é diversa, né? Não só na área do esporte, mas na área da música, da arte, né? Então, pintura, enfim, né? Tem diversos tipos de conhecimento que são válidos e a criança deve experimentar tudo isso, né? Eu queria perguntar, inclusive, nessa linha de pensamento, como é a aplicação desses conceitos com as suas atletas mais jovens, de sub-16, e como é o trabalho com as meninas mais velhas, já do sub-20, né? Por conta dessas diferenças de necessidade para cada idade, como é que você se adequa para falar com elas, né, também sobre a vida e sobre as experiências que elas vão ter naquele momento? Essa pergunta é legal, né? No feminino, a gente ainda não tem um elenco só para o sub-16, só para o sub-17, só para o sub-20, o que já é diferente no masculino. Aqui na Ferroviária mesmo, eles têm uma categoria sub-15, uma categoria, um elenco inteiro sub-17, um elenco inteiro sub-20. E que quando a gente coloca elas juntas no treino, né? Então, a gente tem 04, 05, 06 e uma 07. Então, são 4 anos de idade. Quando a gente fala 4 anos de idade, é muito grande, né? De 15 para 18 anos é uma diferença absurda quando a gente fala em quesito desenvolvimento humano, né? Porque é adolescente entrando com uma vida adulta. O que ajuda muito a gente é que a mulher, pode até meio maluco eu tô falando, mas a mulher, ela tem uma maturação um pouco mais cedo. Então, essas meninas de 15, 16 anos, elas são muito responsáveis. Claro que não é todas, né? Mas a tendência aí do grupo, elas são responsáveis. Então, ela já consegue entender um pouco mais dessas questões, por exemplo, eu preciso estudar e tal. Tem umas que a gente pega bastante no pé, sabe? E a forma de abordar com elas também. Então, a gente consegue ter uma mesma linguagem, justamente porque a mulher amadurece mais cedo. Então, eu não sei como que acontece no masculino, na verdade, nem acontece, né? Porque eles não misturam a categoria dessa forma. E o homem, eu acho que isso destoa um pouquinho mais. Eu acredito que destoa um pouquinho mais. Se você mistura um menino de 15 e uma menina de 19 anos, ou um menino de 19 anos. Então, eu acredito que isso destoa um pouco mais. Então, eu acho que isso atua a nosso favor, sabe? Essa questão da maturação da menina é um pouco precoce, né? Ela é mais precoce que o homem. Em quesito de responsabilidade mesmo, disciplina, sabe? Então, acho que isso é muito bom. Então, acho que isso é uma questão que acontece que é boa, assim, sabe? Só que a partir das meninas 03, se as meninas estão 19 para 20 anos, elas já fazem a transição profissional. Então, as meninas 04, por exemplo, hoje as meninas 04 foram treinar profissional. Então, a gente faz essa transição. É necessário fazer essa transição também, né? Porque elas, a realidade do profissional é uma outra realidade. Elas precisam viver isso também. E que é super, muito necessário, é muito bacana para elas entenderem, eu quero estar ali. É aquilo ali mesmo que você quer? Então, é isso aqui, ó. É uma outra dinâmica de treino profissional. Não, legal. Realmente aqui no Brasil é o processo contrário, né? A criança larga o estudo para tentar viver do esporte, e, como você falou, logo com 4 anos não sabe jogar bola, já é descartado. Então, eu vejo, eu tenho muitas coisas nos Estados Unidos, mas essa cultura do esporte com estudo eu acho fantástica. Acho que a gente podia tentar adaptar melhor aqui isso para o Brasil. E você falou que é fã de futsal, você é treinadora, mas você falou que joga bola, mas quem é a Júlia jogando bola? Fala um pouco de você como atleta. Você joga em que posição? Eu chuto que você é meio volante para zagueiro, porque eu vi que você tem 2 Rottweiler. Então, acho que é mais ou menos poder que você jogar. Pior que eu sou volante mesmo. Sabia? No campo eu jogo de volante ali, e no futsal de fixa, me armando o jogo ali e tal. Mas é isso mesmo. Legal. Pô, eu tenho... eu gostaria de ter me tornado atleta. Acho que é a primeira coisa, assim, sabe, que eu vejo na minha infância. Eu diversifiquei quando eu era criança. Fiz natação, capoeira, judô, fiz tudo. O que hoje em dia eu tenho assim, um repertório de conseguir, por exemplo, transferir para o basquete. Eu joguei basquete na universidade, né?
e que eu consegui transferir isso, sabe? Então, eu tinha facilidade com vôlei, com hand, mas, assim, eu tive um problema na minha infância, um problema, não um problema que eu falo, mas é uma falta de estrutura, né? Eu não tinha onde jogar bola. Então, eu era de Taboão da Serra ali quando criança, né? Morei em Taboão da Serra, cresci em Taboão da Serra, só que não tinha o projeto que existe hoje. Então, eu vou ali, eu tento entrar na prefeitura, eu me lembro, com 12 anos, para jogar futsal, só que já tinha uma panela e tal, eu não me senti confortável. Falei, não, vou sair daqui, vou nadar, vou fazer outra coisa, com 12 anos, assim. Eu lembro que no dia do meu aniversário, porque eles falaram que é acima de 12 anos, né, o projeto. No dia do meu aniversário, eu liguei lá. Pô, eu tenho 12 anos hoje, posso ir? Eu queria muito, né? Só que aí eu acabei que o ambiente não favoreceu muito, quando você usa panela e tal, e eu acabei indo nadar. Só que eu nunca deixei de jogar bola. Eu nunca treinei. Isso que é o mais interessante, né? Eu nunca treinei. Eu até falo com meus amigos, né? Prática sistemática. Eu nunca tive isso, assim, sabe? Minha adolescência inteira foi jogando bola com meus primos, meu pai, principalmente, e na rua. Então, aí quando eu chego com os meus 17 para 18 anos, quando eu saio para aprender inglês, eu tive a oportunidade de jogar futebol nos Estados Unidos, que foi a primeira vez que eu joguei. Imagina, com 18 anos, a primeira vez que você joga. Futebol, né, claro. E aí, eu já tinha jogado quadra ali na escola, com os moleques e tal, mas aí eu tive essa experiência, aí fiquei uns 2, 3 meses no Bracknell, chama Bracknell Football Club lá, que era na época, né, era Série A1 da inglesa, né, mas não era essa repercussão que tem hoje, né. Era da mesma série do Arsenal e tal, só que era em 2010. Então, 2010 para agora é um salto absurdo, assim, é outra perspectiva. Então, eu meio que pagava para ir treinar, sabe? Eu tinha que pagar minha condução, então aí era em Libra, né? Então, tipo, eu não sustentei isso. Não sustentei, obviamente. Só que eu tive essa experiência ali, joguei quadro e tal. E aí, quando eu volto pro Brasil, eu me interesso muito em jogar. Muito, quero jogar, porque eu queria, porque eu sabia, eu sei jogar bola bem, eu acho que eu sou boa ali, eu quero jogar. E aí eu entro na universidade, né? Então, é uma coisa bem interessante, né? Essa minha entrada. Em 2012, eu volto para o Brasil, faço o vestibular, assim, sem querer, vou fazer por... Vai que dá, né? Aí eu faço o vestibular, entro na Unicamp, só que ao mesmo tempo eu estava fazendo futsal, estava em Cotia, com a Cessa, treinadora, que até a Sul Reis, que atualmente é jogadora do Taboão Magnus, que estava nesse time também. Aí eu tenho alguns treinos com ela e tal. Aí o Taboão abriu uma peneira sub-20, que é com a Cris Souza, com a Cris, a treinadora, né? E aí ele abre essa peneira do sub-20, eu vou fazer a peneira do sub-20 do Taboão, eu passo na peneira, no dia seguinte eu passei na universidade. Aí eu falei, vou estudar. Até a Cris falou para mim, não, vai estudar. Vai, tipo. Sim. E aí eu saio ali em 2013 de São Paulo, vou pro interior, estudo, e aí eu começo a jogar bola na universidade. Então foi, tipo, bem universitário que eu tive, a experiência universitária que eu tive, né? Em jogos, em FUP, e essas coisas assim, bem assim, nisso, não passa disso. Faço uma atuação também ali no futsal de Limeira, que é jogos regionais e tal, chego até a quebrar o pé e tal, mas nada além disso, assim, bem amadora, assim, não foi uma coisa profissional. E aí eu reencontro a Cris em 2015, e aí eu quero começar a entender um pouquinho mais e tal, eu falo, lembra aquela menina que passou? Eu lembro e tal, e a gente começa a amizade ali, sabe? E aí eu reencontro a Cris em 2015, e aí eu já comecei a me interessar mais na área de treinador, estudar, eu já acabo meio que largando, né? Só que eu joguei até 2019, assim, universitário e tal. Eu gosto muito, cara, eu sou suspeita para falar, se tem um futebolzinho ali, eu vou, sabe? Eu gosto muito e ao mesmo tempo, assim, eu sou meio chateada com essa história, assim, eu tenho uma mágoa muito grande, porque eu queria ter jogado, sabe? Eu queria ter tido a oportunidade de treinar. Eu tenho essa mágoa dentro de mim, eu acho que, mas isso me transforma, assim, em querer sempre dar o melhor para as meninas, sabe? Eu não tive isso, eu vou tentar dar o meu melhor aqui, para vocês terem o que eu não tive, sabe? Eu falo isso bastante para as meninas, sabe? Eu não consegui ter essa oportunidade porque não tinha onde jogar. E aí eu decidi estudar e tal. Então, é o que eu falo, né? Muitas marcas foram perdidas por aí, né? Muitas pessoas desistiram disso porque não tinha onde jogar. Mulheres, eu falo, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. E eu sou, assim, sou fominha, eu gosto de estar jogando qualquer tipo de panela aí, eu tô dentro.
do primeiro Fujo do Esquema Tático, a gente convida você para participar, assim, a gente organizar Boa. isso direitinho. Vamos. E, bom, desculpa cortar o Gui da próxima pergunta, mas é preciso perguntar. Vou te botar aí na fogueira, mas os jogos universitários, você é como focado em jogar Eu ia mesmo? perguntar sobre isso, Fred. Ou você é Eu ia pra bagunça perguntar. e jogar a desculpa? Eu era atleta encrenqueira, né? Que isso. Tava na festa às 6 horas da manhã e jogando às 8. Ah, então tá bom. É Cara, do time assim, do Gui. É o meu das início... nossas, é das nossas. Não tem como, que isso. O meu início ali, tipo, eu vou pros jogos, eu lembro que era no ITA, lá em São José dos Campos, e, cara, virava e ia jogar, não tava nem aí. E Deu pra aí a ver. gente começa a ficar mais velho, né? Mas aí eu começo a voltar das festas mais cedo, assim, no meu quarto, quinto ano de faculdade, eu não aguento mais isso. Só que nossa, sempre fui de ir no rolê e no jogo. Rolê, jogo, rolê, jogo. Mesmo porque eu era treinadora dos moleques, né? Então os moleques estavam no rolê. Só que a gente às vezes tinha uns papos sérios, né? Tipo, a gente passava pra semifinal, tipo, meu, pode ir pro rolê, mano, volta umas 2, 3 horas da manhã, bebe a breja e volta pra gente jogar e tal. A gente tinha uns papos sérios, sabe? Mas a gente não conseguia inibir os moleques. Não era impossível inibir. Imagina. Só Não tem que eu como. rolava uns papos assim. Não tem como. Jogos é outro nível. Eu queria muito ter feito essa pergunta, mas tudo bem. O Fred conseguiu fazer. Nos jogos da minha faculdade, o técnico entrava no campo para dar o shot de vodka na boca dos atletas, então a gente É, não tem moral nenhuma. Então, é super é várzea, né? ao contramão do esporte, né? Contramão do esporte. Só que, tipo Sim. assim, era um momento que você tá com seus 20 e poucos anos, sabe? Cara, você tem noção, teve uns jogos que eu era treinadora. Esse negócio de sempre fazer um monte de coisa, eu sempre fui, né? Eu era treinadora de 2 equipes, eu era diretora de esportes e eu era atleta Nossa. de 3 times. Então, tipo assim, Nossa. cara, eu era farrenta, né? Eu era da farra, eu era da revoada, eu era da farra também. Então, tipo assim, 24 eu horas. dormi 1 hora por dia. Esses jogos aí eternizou para mim, porque a gente foi campeão geral, sabe? Então, foi uma coisa bem eterna, assim, porque eu era diretora de esportes, eu era a treinadora ali das meninas, dos moleques, e era jogadora também, consegui ser campeã na modalidade ali, do basquete, do futebol, natação também, meu, fazer tudo ali. E dormi 1 hora, mas assim, eternizou para mim, assim, foi uma experiência incrível, assim, eu lembro até hoje. Jogos é inesquecível. Eu já fui junto com o Fredinho também, e a gente se divertiu bastante, né? Mas, Ju, eu queria passar para uma pergunta que eu ando fazendo nas últimas entrevistas, e é o que você aspira daqui para frente, né? Então, você quer se manter nessa área de treinamento de juniores, ou você quer partir para uma equipe profissional, manter no feminino, ou você pensa em diversificar para outras áreas? Eu sei que é muito difícil uma técnica mulher ir para o futebol masculino. Eu acho que recentemente tivemos alguns casos, mas é algo de 2 anos aí, não passa muito disso. Então, queria saber quais são essas suas aspirações de carreira. Legal. Então, minha perspectiva de carreira, assim, eu amo dar treino. Tipo assim, eu acho que é um processo que eu curto muito, sabe? Planejar o treino, ir lá dar o treino, porra, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. Então, eu curto muito do processo do treino. É óbvio que o jogo é indescritível, assim, sabe? A pré-lição, o vestiário e tal. Só que eu acho que se você curtir o processo é muito mais árduo que um jogo, né? Então, isso me encanta muito, sabe? E todo dia você tem que se readaptar, ter jogo, pô, vou mudar. E essa adaptação, né? Você sempre sair da zona de conforto, não ficar sempre na mesma, isso me encanta muito. Então, eu pretendo, sim, estar, né, nessa área de treinamento. E eu também pretendo, ainda, por enquanto, continuar na categoria de base. Só que a gente não sabe o que o futuro reserva, né? A gente não faz ideia. Eu era auxiliar técnica, até tinha a gente saiu para resenhar aí com a galera ali da Ferroviária. Eu acho que tinha 3 meses de auxiliar. Falei, nossa, eu acho que eu não estou preparada para ser treinador ainda não, meu, muita informação e tal. Aí a minha amiga até falou assim, uma das funcionárias da Ferroviária falou assim, meu, você não sabe o que o futuro te reserva, não fala isso, você nunca vai estar preparado. Aí dá 2 meses, tem um convite para ser treinadora. Eu falei, meu Deus, é agora, sabe? Então, acho que a gente não sabe o quando
que as coisas acontecem, sabe? Você vai fazendo trabalho, se ele é bem reconhecido ali, né? Ele é um trabalho bem feito, as coisas vão surgindo. Mas eu gosto muito de estar no feminino. Eu acho que é muito por conta dessa questão que eu tive na minha infância, que eu não tive, na verdade, né? Essa questão que eu passei pela minha infância, de dar o melhor para essas meninas. Mas é o que eu te falei, né? Não sei que o futuro ali reserva para mim. Então, eu também tenho o anseio ali de continuar estudando. Agora foge muito, né? Eu gostaria de fazer um doutorado, mas agora foge muito do que eu estou buscando, né? Porque preciso primeiro terminar o mestrado, né? Mas eu gostaria muito de fazer um doutorado, sim, e que eu não quero parar de estudar. Isso é uma coisa que é uma premissa minha. Eu acho que a gente está em constante aprendizado, principalmente nessa área de treinamento, sabe? Quando a gente fala de pessoas, você está ensinando pessoas, né? E eu, às vezes, me sinto assim, se eu parar de estudar, eu assim, me sinto ficar burra, sabe? Não, eu quero continuar estudando. Então, eu levo isso para minha vida, sabe? Pra você ter noção, eu sabia que eu ia acabar o mestrado e eu tô numa pós-graduação agora, né? Tô acabando a pós-graduação em futsal. Tô fazendo mestrado em futsal e ferroviária, né? Tô fazendo 3 coisas, na verdade. Só que Julius, eu achei que eu ia acabar o mestrado, na verdade, né? E eu não sabia do convite da ferroviária, mas eu já amarrei meu jegue em outra coisa aí também. Só que é uma coisa que eu falo, eu sempre tô aprendendo, eu sempre tô me atualizando, sabe? E é um anseio que eu tenho, uma perspectiva de carreira que eu nunca vou parar de estudar, coisa que eu não quero. Não sei o que me reserva, né? Se é pro exterior, se é ficar aqui, eu não sei. Mas ainda mais por essa experiência que eu tive fora, essa oportunidade de ter essa outra língua, né? Eu falo outra língua, então aproveitar isso também. Mas aqui, a curto, médio prazo, eu pretendo ficar na ferroviária, conseguir fazer essas meninas cada vez melhores, né? Atletas, pessoas ali, fazer com que elas cheguem no profissional, que é o nosso papel aqui. E claro que a gente também almeja os títulos, né? Ir bem nos campeonatos. Eu acho que esse curto, médio prazo aí é bem claro para mim também. Bom, a show gente de ainda tem bola. um monte de perguntas para fazer para a Júlia, mas está ficando tarde, já tem que descansar. Então, vamos aqui encerrar, mas já fica convidado aí para o próximo bate-papo. E aí eu vou te fazer a última pergunta antes de a gente ir para o encerramento, e eu gosto de colocar o convidado sempre numa fogueira, né? Porque só perguntar Ixi. fácil fica chato, né? Legal botando uma situação chata. Qual é o esporte mais difícil de se praticar? O futebol de campo ou o futsal? O esporte ou entre os dois? Entre os dois, entre os dois. Futsal. Por quê? Futsal é muito Por quê? difícil. Por conta da gestão de espaço. Você tem que pensar muito mais rápido que o futebol. Então, a gestão de espaço, a tomada de decisão tem que ser muito mais rápida. O seu recurso tem que ser muito diversificado. Porque uma vez que você diminui o espaço, eu não posso passar a bola no chão, por exemplo. Eu tenho que dar uma cavadinha às vezes. Então, a sua tomada de decisão, selecionar a ação que você vai fazer, ela é muito mais rápida que um futebol. Por conta dessa velocidade de raciocínio. Mas, contudo, claro que os fundamentos, eles se assemelham, né? Então, a gente fala de um campo onde a bola corre mais e tal. Mas, assim, se você me perguntar isso, para mim, o futsal. O futsal, com certeza, é mais difícil. Maravilhoso. Respondeu de bate-pronto sem pestanejar. Mas é isso, gente. Então, eu tinha uma outra pergunta, mas deixo para uma segunda entrevista. E fora. Bom, peraí. Primeiro, vamos para o encerramento. Primeiramente, obrigado, Júlia, por ter aceitado o convite. Bate-papo muito legal. Aí, como eu falei, a gente tem muitas outras perguntas, então com certeza a gente convidar você para uma parte 2. Olha que eu falava, hein? Não, mas a gente gosta disso. Bom, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Muito divertido conversar. É um bate-papo diferente, né? Normalmente a gente traz os jogadores que estão atuando, né? Então é uma conversa um pouco mais. Tem que segurar um pouco mais alguns assuntos, tem que ter um pouco mais de cuidado. E quando a gente fala com uma treinadora ou com uma pessoa que trabalha que nem a Vanessa da Ferroviária, que é preparadora de goleiros, a gente consegue ter um papo um pouco mais solto, já que não tem toda aquela responsabilidade do jogador para falar alguns assuntos, né? E antes da gente passar a palavra para você, Júlia, Guilherme, suas considerações finais? Sim, queria agradecer a Ju por topar essa entrevista com a gente. Meio que um improviso que ia ser amanhã, acabou que virou que foi hoje e tal. Né? Queria parabenizar você, né, por conta que hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns, né, pela sua luta, né, da sua vida, pela resistência que você teve na sua vida inteira, né, dos espaços difíceis
de penetrar que são mais complicados para as mulheres, só pelo fato de serem mulheres. Então, esse dia é mais em homenagem à resistência, né, do que em, vamos dar flores para a mulher. Eu acho que é muito maior do que isso, né, uma questão de simbolismo, de levar a sério, né, o trabalho executado por todas as mulheres nesse Brasil e nesse mundo inteiro, né? Então, a sua história é admirável, né? A gente, né, antes do bate-papo, a gente estava impressionado com o seu currículo, né? Então, eu queria agradecer de verdade, Ju, por você ter topado com a gente, e muito sucesso para você, tanto na área acadêmica quanto na área, né, do futebol aplicado, né? Que você publique muito mais, que eu consiga ler os seus artigos, né? Dar uma caçada lá no PubMed, dar uma olhadinha, né? Que com certeza deve ser muito da hora, né, o que você escreveu. Obrigado mesmo. E é isso aí, galera. Aquele abraço. Rapidinho, antes de passar a palavra para a Júlia, a gente está gravando no dia 8 de março, mas a entrevista está saindo depois, tá, gente? Então não é que o Gui não sabe que dia é hoje, tá? É que é o dia da entrevista gravada no Dia Internacional da Mulher. E, Júlia, bom, o espaço agora é seu. Se quiser mandar recado, deixa as redes sociais para o pessoal te seguir, acompanhar seu trabalho. E também, se quiser, fora que você também vai falar para todas as suas atletas assistir esse vídeo, curtir, comentar, vai ser o trabalho da próxima preleção assistir essa entrevista. Boa. Vai ter que fazer aqui um trabalhão, Bom, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer o Fred aí pelo convite, pela confiança, né? Acho que é bacana vocês fazerem isso e dar esse espaço para as mulheres, né? Acho que é preciso, é necessário esse espaço. Obrigada ao Gui também aí pelas perguntas, pela essa troca aí acadêmica, que eu acho também é bem importante. E, eu queria agradecer mesmo e falar que hoje, né, principalmente hoje por ser dia 8 de março, que a gente está só no começo. Me parece que, às vezes, a gente fala da igualdade, a gente fala dos problemas que as mulheres enfrentam, só que eu gosto muito de encerrar minhas falas assim, quando a gente começa a pensar nas soluções, né? Então, a gente sabe da resistência, a gente sabe o que a gente sofreu, o que a gente sofre ainda, desigualdade de salário, desigualdade de estrutura, tudo isso, dentro do clube, fora do clube, a gente sofre essas coisas. É real isso. E todo mundo sabe disso. Só que eu acho que a gente precisa começar a dar um passo à frente, sabe? O que fazer? Dar espaço para a mulher falar, dar espaço para a mulher participar de um curso de forma um pouco mais barata, dar espaço para a mulher vir visitar seu treino aqui, Abel, vamos lá, quero ver seu treino. Dá espaço. Então, acho que oportunizar, viabilizar é o mais importante agora, para a gente começar a subir o degrau, né? Já sabe dos problemas. Acho que a gente tem que começar agora, beleza, soluções, vamos para soluções. Então, acho que é um apelo, assim, eu acho que é um recado final para que essas pessoas que trabalham com esporte, trabalham com futebol, começam a ter um olhar diferente. Acho que é um começo, né? De repente, abrir um estágio para meninas e mulheres. Mulheres aqui, é uma ideia. Pode ir lá no São Paulo ver o treino. Pode ir lá no Santos, em time de camisa. Eu acho que é uma porta que você pode abrir para essas mulheres que estão entrando agora nesses cargos de liderança, né? A princípio aí no esporte e no futebol. Então, acho que isso é uma das ideias, deve ter milhares aí, até melhores, mas que a gente comece a pensar na solução, para a gente conseguir colocar cada vez mais mulheres aí nesses cargos. Beleza? Muito obrigada mesmo aí. Deixa a rede social, acho que estou à disposição aí também, qualquer pergunta, qualquer indagação, qualquer reflexão aí, pode mandar também na rede social aí, que eu estou bem disponível. Obrigada mais uma vez. O arroba é Ju Parceiro. Então, a gente vai colocar aqui o arroba dela na descrição do vídeo. Vai lá, segue ela no Instagram. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa o like, deixa as perguntas. Então, já deixa as perguntas aí para a próxima entrevista. Ajuda nós aqui já a preparar a próxima entrevista. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou! Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.